Oi, nesse vídeo a gente vai falar das questões da semana 6 de Fundamentos Matemáticos para a Computação. Falamos aqui nesse vídeo sobre os quizzes. Se você quiser ter acesso ao restante do conteúdo, você que está assistindo aqui pelo YouTube, como os vídeos de resolução das questões das atividades avaliativas e dos resumos, é só acessar o link aqui na descrição para ter acesso ao nosso conteúdo completo, se tornando um apoiador classe A. Vamos então para a primeira questão. Questão aí do quiz da videoaula 16, grafos e suas representações. Assinale então com base nesse grafo aqui a alternativa que exibe o conjunto que representa ele. Então, a gente primeiramente pode perceber que esse grafo é um grafo que não é direcionado ou não é dirigido, o que significa que a gente tomando os nós aqui e a conexão entre eles, a aresta que une eles, tanto faz eu falar que essa aresta une o nó 1 ao nó 2 ou o nó 2 ao nó 1, porque aqui a gente não tem esse sentido de direção. Não temos aqui, por exemplo, uma seta que indica que a gente está saindo do nó 1 e chegando no nó 2 ou vice-versa. Então, aqui o que vai significar isso para a gente é que tanto faz eu falar que essa aresta ela é a aresta que une o nó 1 com o nó 2 ou a aresta que une o nó 2 com o nó 1. A direção tanto faz porque não tem ali essa representação de sentido aqui no grafo, tá? Só a aresta mesmo unindo os elementos. Outra coisa é que a gente tem uma representação que não é necessariamente um consenso, que é o que você pode ver aqui em relação à alternativa D e as demais alternativas. O livro texto base, ele não traz aí uma representação nesse sentido, embora alguns materiais dizem que a gente usa, ou no caso pode vir a usar, uma representação de parênteses para indicar um par não ordenado e usar chaves para indicar um par ordenado. Então, considerando essa notação, a gente teria aqui as alternativas A, B e C que fazem uso aí de chaves estão indicando que esses pares são ordenados. E a única aqui que não indicaria um par ordenado, por meio então dos parênteses, seria a alternativa D se a gente for seguir essa notação. Bom, outra coisa então que a gente tem que perceber é que a alternativa B, que está sendo considerada correta, ela tem um erro. Então, a princípio, ela não poderia ser, de alguma forma, a alternativa correta. Vamos ver por quê. Bom, como eu disse, a ordem então aqui não importa. Então, considerando que esse grafo não é dirigido, a gente, se fosse seguir essa notação que eu disse, né, que chaves representam ordem e parênteses não se importam com a ordem, a gente já poderia anular a B, a C e a A, né? A gente poderia anular também a E, porque aqui a gente não tem pares, né? A gente só tem a representação dos nós, e essa representação de fato não é correta, porque a gente tem claramente aqui a representação das conexões, das arestas que unem esses nós. Então, a gente teria que ter pares aqui na representação desse conjunto. Então, a alternativa E, de fato, não pode ser considerada correta. Mas vamos olhar para os pares aqui, as conexões entre eles. A primeira conexão que a gente pode fazer aqui é do 1 em relação aos outros. Então, a gente vê que o 1 se conecta com o 2. Então, a gente tem essa representação aqui em todos. O 1 também se conecta com o 3, como a gente vê aqui em seguida. E o 1 se conecta também com o 4, como a gente vê aqui em seguida. Depois, a gente vê que a gente não precisa, como eu disse, representar as outras conexões. Por exemplo, 2 com 1,
já está contemplada aqui, ó. 1 com 2 e 2 com 1 é a mesma coisa. Então, a alternativa C não pode ser correta porque ela está representando 2 e 1. Né? E se isso aqui é uma ordem, seguindo aí que as chaves representam ordem, isso aqui não faz sentido. Então, 2 com 1 não é necessário, portanto, aqui já está incorreto. O que a gente tem que olhar, então? Que o 2 também está se conectando com 3. Então, a gente tem aqui a representação de 2 e 3. O 2 também se conecta com 5. Então, 2 se conectando aqui com 5. E aí que a gente vê que tanto a A quanto a B, elas possuem um erro. Por quê? Se eu voltar aqui, você vai ver que a A está dizendo que existe uma conexão entre 3 e 5, e a B está dizendo que existe uma conexão entre 1 e 5. Essas conexões claramente não existem. Não existe essa aresta que sai do 1 e vai para o 5, e também não existe uma aresta que vai do 3 para o 5. Portanto, A e B não poderiam ser consideradas corretas. Se a gente for considerar a representação que diz que quando a gente usa parênteses, a gente está falando de pares não ordenados, a gente deveria, de fato, olhar para D. Porque a D, sim, vamos ver, ó, ela tem as representações que de fato acontecem ali. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5 arestas, e aqui na D, a gente tem 5 pares, seguindo mais uma vez essa notação, não ordenados. Quais são eles? 1 e 2, que está marcado aqui. 1 e 3 também está marcado aqui. 1 e 4, que também está marcado aqui. 2 e 3, que está marcado aqui. E 3 e 5, que está marcado aqui. Não faltou nenhum e não sobrou nenhum, tá? Como aconteceu aqui na A e na B, né? Que sobrou nó aí que eles representaram e não existia. Então, a D realmente estaria correta em termos das representações, tá? E, conforme eu disse, essa anotação não aparece no livro-texto base, usando aqui chaves, tá? Só aparece aqui a utilização de fato de parênteses, e essa é realmente a notação mais comum, né? Usar parênteses, mas a alternativa que foi considerada correta é a B. Né? Embora ela de fato não devesse, porque 1 e 5 não está representado, né? Isso é o fator mais errado aqui, né? O erro maior da alternativa B. E se seguir essa notação que eu já disse, as chaves representam ordem, e esse grafo não é um grafo que tem ali direção, tá? Ele não é um grafo orientado, direcionado. Então, a menos errada aqui, né, que faria mais sentido, seria a alternativa D, mas foi considerada B. Depois a gente vai para a videoaula 17, árvores e suas representações. Considere o seguinte grafo, esse grafo aqui. Então, olhando para esse grafo, na representação em tabela equivalente à matriz de adjacência, assinale a alternativa que corresponde às entradas referentes ao nó 5. Bom, quando a gente fala de um grafo, o grafo pode ser representado de várias formas, e em relação às representações que interessam para a gente aqui do ponto de vista computacional, a matriz de adjacência é uma delas. Você representa então essa tabela de nós vezes nós, e aí você marca ali se existe uma conexão de um nó com outro nó. E aí a matriz de adjacência permite essa representação. Uma árvore nada mais é do que um grafo com algumas limitações. Então, nesse sentido, a matriz de adjacência é um conceito que também se aplica a árvores, desde que isso seja do nosso interesse. Então, o que a gente vai ter aqui? No caso das árvores binárias, a gente não precisa representar um nó conectado com todos os outros, porque ele não vai estar conectado com todos os outros. A gente sabe que numa árvore binária, como é o caso dessa,
dado uma conexão, dado um nó, esse nó ele sempre vai estar conectado, se ele não for a raiz, com um nó pai, e vai estar conectado com, abaixo dele, no máximo, dois nós, que são os filhos da esquerda e da direita, que é o que a gente vê sendo representado aqui nas alternativas. Então, todo nó, né, ele tem ali uma conexão potencial com o filho da esquerda, filho da direita, claro, né, se ele tiver esses dois filhos. Então é só isso que a gente precisa representar aqui desses nós. Então, se a gente olha aqui especificamente para o nó 5, como que a gente olha para ele? A gente vê que aqui à esquerda não tem nenhum nó, então ele não tem filho à esquerda, a gente pode representar isso com 0, e à direita ele tem como filho direito dele o nó 7. Portanto, o nó 5 ele é mais bem representado pela alternativa C, sendo à esquerda aí com 0, poderia ser um traço, um nulo aqui para representar que não tem nada, ou como foi feito aí um 0, ou alguma representação aqui que mostrasse que isso aqui não tem filho à esquerda. E à direita, como a gente vê aqui, é o nó 7. Portanto, a alternativa C como a correta. Todas elas, claro, têm que representar o nó 5, e aí as outras alternativas elas não estão corretas porque o nó à esquerda tem que ser o nó diretamente conectado abaixo do 5. Portanto, não pode ser o 6 ou o 2, né? Tem que ser o nó abaixo que está diretamente conectado a ele. E a direita também não pode ser o 7, só pode ser o 7, né, de fato, e não pode ser o 0, porque claramente a gente tem um filho aqui à direita. Portanto, a alternativa C é a alternativa correta. Na videoaula 18, a gente tratou das árvores de decisão. O enunciado diz que em um algoritmo de busca sequencial, para buscar dados em uma lista com N dados, assinale a alternativa que corresponde ao número de comparações feitas, no pior dos casos. Bom, a gente tem então que a busca sequencial é um algoritmo simples que basicamente, como o nome diz e sugere, a gente vai buscar termo a termo ali na nossa lista, no nosso vetor, no nosso array, até encontrar aquele elemento que a gente está buscando no nosso conjunto ou finalizar a pesquisa, a varredura por todos os itens e constatar que não se encontra aquele item que a gente está pesquisando. O fato é que, se você pensar que você tem ali uma lista, um vetor com 3, vamos colocar aqui, por exemplo, 4 elementos, e você quer encontrar um elemento X aqui qualquer, o que você vai fazer? Comparar esse elemento com o primeiro, depois com o segundo, com o terceiro e com o quarto. Se você não achou, você só vai fazer 4 comparações, né, numa lista aqui de tamanho n igual a 4 elementos. Se a sua lista tivesse mais 3 elementos, então aqui o nosso n seria 3, 6, 7, então de 4 aqui a gente iria para 7. Você faria quantas comparações? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 comparações. Então, quantas comparações a gente faz no pior caso? O pior caso aqui significa que você vai, do começo ao fim dos elementos da sua lista, do seu vetor, ir procurando um por um e não vai achar em nenhum. Então você vai varrer todos os elementos ali daquela lista e vai ver que o elemento que você está procurando não está em nenhum deles. Ou seja, nesse caso, você vai fazer o número máximo de comparações, que será exatamente o número de elementos que você tem ali na lista. Então, se a sua lista tem 7 elementos, 7 comparações, 20 elementos, 20 comparações, 4 elementos, 4 comparações. Se for o número arbitrário de elementos, o número n de elementos, então n comparações. Por isso, o número de comparações feitas aqui, claro, no algoritmo de busca sequencial é n, que é exatamente o número de elementos que você tem ali na sua lista, tá? Se fosse uma árvore binária, aí sim seria log n, né? Se fosse uma pesquisa binária, log n. Mas aqui estamos falando da busca ou pesquisa sequencial.
Por isso que a alternativa correta é a alternativa E, tá? Então, é isso aqui sobre a 18. E depois a gente chega na questão do quiz objeto educacional, que pergunta aí sobre a relação do número máximo de nós que uma árvore binária de altura n pode ter. O que isso significa? A gente tem que perceber que ao desenhar algumas árvores, qual que é o número máximo de nós que essa árvore pode ter. Se eu tenho uma árvore de altura zero, então se o meu A aqui de altura for zero, como que é a minha árvore? Ela tem um nó só. Se ela tem um nó só, altura zero. Se eu tiver altura 1, para altura 1, a gente pode ter uma árvore aqui que ela vai ter no máximo 3 elementos. Uma árvore binária, né? Então, podemos nos esquecer que a árvore é binária. Se a altura for 2, a gente vai para uma árvore que pode ter ramificações aqui dessas ramificações. Então, ela vai ter esses elementos aqui no máximo. Então, a gente vai percebendo que, de fato, existe um padrão aqui, né? Então, para essa árvore com altura zero, a gente teve no máximo um nó. Com a árvore de altura 1, a gente teve 2, 3 nós. A árvore de altura 2 tem os 3 nós ali de cima. 4, 5, 6, 7. E assim por diante. Isso está formando um padrão, tá? Que é sempre 2 elevado a n mais 1 menos 1. Né? O resultado de 2 elevado a n mais 1 menos 1. Né? Olha só, se a gente continuasse aqui, por exemplo, nessa altura aqui, essa árvore tem altura 1, 2, 3. Aquela outra que eu desenhei, ela tinha altura 2, né, com 7 nós no máximo. A gente parou aqui com 7. Depois aqui, ó, ficou 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 nós, tá? Essa aqui tem altura 1, 2, 3, 4 e ela só possui, nesse caso, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nós, né? Claro que ela não está completa aqui, né? Ela não está com o máximo de nós possível. Mas você vai percebendo esse padrão, né? Que seria aí uma potência de 2 menos 1, né? Porque o que seria 15? 7 ou 3? Não seria 2, por exemplo, 3. O 3 não é nada mais, nada menos que 2 elevado ao quadrado, que é 4 menos 1. Isso aqui é igual a 3. O 7 é a mesma coisa, 2 elevado ao cubo, que é 8 menos 1, igual a 7. O 15 é a mesma coisa, 2 elevado à quarta, que é 16, menos 1, que é igual a 15. Então, você percebe sempre que tem essa potência aqui, menos 1, que dá o valor. E aí que, se você considera que essa potência que você vai querer relacionar aqui é a sua altura n, você percebe que, vamos lá, colocando a altura como sendo n aqui mais menos 1, né, no final das contas, quase dá certo. Porque o nosso erro aqui, entre aspas, o erro seria por 1. Porque a altura começa a contar depois da raiz, né? A raiz é a altura 0 e depois da raiz começa a contar 1, 2, 3, assim por diante. Então, se a altura da raiz a gente conta como 0, a gente precisa adicionar 1 aqui, tá? Porque aí a conta fica correta dessa forma. Por quê? O que ia acontecer aqui? A árvore, quando ela tem um elemento só, ela é só uma bolinha, só tem a raiz. A gente precisa que isso aqui dê 1, né? E essa altura aqui é a altura A igual a 0. Né? E aí, se a gente contasse só o N, a conta não daria certo com o que a gente espera, né? A gente tem um nó aqui, só que aí se a gente fizesse 2 elevado a 0 é 1, e 1 menos 1 é 0. Né? E aqui a gente não tem 0 elementos, 0 nós, a gente tem um nó. Tá? Então, por isso, a gente coloca esse N mais 1.
Igual aqui, ó. Se a gente tiver uma árvore com 3 elementos, 3 nós, né? A gente tem altura 1, e se a gente colocasse direto 2 elevado a 1, 2 elevado a 1 é 2, menos 1 dá 1, né? E aí fica sempre errado o cálculo aqui por falta desse 1 somado na potência. Então, se fosse 2 elevado a 1 mais 1, ou seja, 2 elevado a 2, dá 2 a 2, que é 4, né? 4 menos 1 dá 3. Por isso que a alternativa A é a alternativa correta. É 2 elevado a n, sendo esse n o valor da altura, somado a 1 aqui na potência. E aí a gente tira 1 aqui, porque a gente percebeu que está sempre dando esse valor aí, que é a potência menos 1. Tá? Então, a alternativa A aqui como a correta, sem entrar em muitos detalhes técnicos e matemáticos, tá? Então, é essa a ideia aqui para a resposta da alternativa A. Espero que você tenha entendido. Finalizamos por aqui a resolução dos quizzes e até a próxima semana.